Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá, sou o Dr. Bruno Palhano, médico psiquiatra, sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Vamos dar seguimento ao podcast Café com o CRM e hoje é um podcast muito especial, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre suicídio, né? E nós estamos hoje com duas pessoas queridas, que é a doutora Sâmia Jamile. Seja bem-vinda, doutora Sâmia. Muito obrigada, Bruno. E a doutora Railma Coutinho, psiquiatra também. E nós estamos no mês de setembro, né, Sâmia? Setembro Amarelo. Né? Desde 2014 foi uma campanha do Conselho Federal de Medicina, né, com a Associação Brasileira de Psiquiatria, e uma campanha de conscientização, né, de prevenção ao suicídio. Né? A gente tem visto aí os dados, né, sobre o suicídio tem sido uma crescente, né? E a gente precisa conversar, precisa trazer esse tema para discussão, para a gente poder evitar, né, conseguir, porque a gente sabe que o suicídio é um desfecho evitável, né, e a gente trabalhar a prevenção, trabalhar esse contexto do suicídio, a gente vai conseguir diminuir esses dados que são alarmantes, né. É isso, meu amigo Bruno. Então, bem-vindo a todos a mais um Café com CRM. Né, estamos aqui eu, o Dr. Bruno, a doutora Railma Coutinho, ela é psiquiatra da infância e adolescência, e a gente vai conversar, né, Bruno, e Railma, sobre esse Setembro Amarelo, que é essa campanha que busca essa conscientização sobre esse fenômeno tão complexo, né, Bruno? Então é um fenômeno complexo, porque ele é multifatorial, a gente precisa entender todos os fatores de risco, como você falou, para tentar prevenir, né? Não adianta a gente não querer conversar, tratar como tabu, tratar de uma forma silenciosa, não. A gente tem que falar, porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai aprender, mais a gente vai prevenir, né, e mais a gente vai conseguir salvar vidas, né? Porque, como tu falaste, o suicídio ele muitas vezes pode ser evitado, né? Por intervenções precoces, por identificação precoce de transtornos psiquiátricos, por intervenções ambientais, em ambientes familiares, em ambientes profissionais, né? Na infância, na adolescência. E como tu falaste também, os índices só aumentam, né, Bruno? Sim. E, assim, eu acho que nesse nosso podcast a gente pode conversar um pouquinho sobre como fazer essa identificação precoce desses sinais de suicídio, né? Como que a gente pode intervir. A gente precisa entender que suicídio é uma emergência médica, né? Então a gente tem que buscar ajuda, né? Tem que levar essa pessoa para uma avaliação especializada, né? Que a gente possa tentar entender o que está acontecendo para que a gente possa minimizar esses riscos, né? Mas a gente sabe também que o suicídio, né, assim, em torno de quase 100% das pessoas que cometeram suicídio tem um transtorno psiquiátrico, né, não tratado ou mal tratado, né? Então, quando a gente fala em prevenção, eu acho que tentar diminuir esse preconceito, né, que a gente chama de psicofobia, né, eu acho que é um grande passo, né, para que a gente possa melhorar esses dados, não é isso? Sim. Como tu falaste, né, normalmente o suicídio, né, em 90% dos casos, até mais, 90, 95% em algumas pesquisas, está ligado a um transtorno psiquiátrico, né, ou que já havia sido identificado ou que ainda não havia sido identificado, né, e como tu falaste, a psicofobia, né, o preconceito, o estigma em procurar uma avaliação psiquiátrica, procurar um acompanhamento até psicológico, é ainda um fator de risco nesse comportamento. Então, o que acontece? O comportamento suicida, ele, por vezes, ele é uma manifestação de uma doença psiquiátrica, né? Transtorno bipolar, depressão maior, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, né? Até transtorno de adaptação, né? Às vezes o indivíduo passa por uma situação pessoal, uma situação profissional, uma situação acadêmica, bullying, né? E aí a criança, o adolescente, o adulto, ele vê como única saída para aquela situação adversa o suicídio, e aí que a gente precisa acionar, e aí que a gente precisa levar esse indivíduo realmente para uma ajuda profissional. E aí que nós estamos com uma das grandes referências na psiquiatria infantil, e é um dado que é muito preocupante, porque nessa faixa etária de 15 a 29 anos, né, a gente tem observado como está crescendo, né, esse comportamento suicida, né, a tentativa de suicídio, né. E porque antigamente, né, o suicídio a gente via mais em pessoas com maiores idades, né, idosos, né, e hoje em dia parece que está se invertendo essa pirâmide, né, e a gente está observando muito, né, uma crescente muito grande nessa faixa etária de adolescentes, né, adultos jovens, né. E aí, doutora Railma, você tem visto isso no seu dia a dia, no seu cotidiano? O que a gente pode pensar sobre isso? Como que a gente pode manejar com esses comportamentos?
Sim, obrigada pelo convite, primeiramente. Quero agradecer a participação de estar aqui, né, com 2 grandes ídolos meus. E, sim, temos visto uma crescente. Eu costumo dizer que minha visão ela é um pouco enviesada, né? Porque, obviamente, esses pacientes eles vão chegar muito mais até mim do que a um psiquiatra geral ou a emergência só quando, de fato, há uma necessidade, né, de tratamento clínico ou cirúrgico devido à tentativa. Mas a gente tem visto uma crescente, né, não se sabe atribuir ainda, de fato, né, quais os fatores são mais preponderantes ao levar esse paciente à tentativa de suicídio, mas a gente sabe que hoje a gente tem um mundo totalmente diferente do que a gente costumava viver e a gente tem pessoas com mais acesso a esses grupos que pensam mais sobre isso e falam mais sobre morte, e a gente não tem esse controle via internet, né, dessas crianças, e a gente tem uma necessidade também, né, a criança e o adolescente, ele se compara muito com os outros, então é uma fase onde a gente tem uma dificuldade de tomada de decisão, uma impulsividade muito maior, né, por conta, né, mesmo da formação do córtex pré-frontal ali, que ainda não consegue, né, gerir essas decisões, ou diminuir essa impulsividade, ou conseguir ver o mundo já de uma forma, né, como o adulto consegue ver, e por conta disso, há uma comparatividade muito grande, então a gente vê esses sintomas nascendo com muito mais clareza e essa comparatividade com pessoas, né, da internet com quem eles gostariam de ser. E, por outro lado, a gente vê grupos crescentes, né, em outras redes sociais que não as que estamos acostumados, como o Instagram ou o WhatsApp, de grupos de pessoas que sofrem e compartilham e não se conhecem, a gente não sabe que tipo de pessoa está lá também. Tem uma rede social, por exemplo, chamada Discovery, né, onde eles têm acesso e ela não aparece na tela do celular, então eles bloqueiam e é como se fosse um WhatsApp, e eles criam grupos também. E eles conhecem pessoas do Brasil inteiro e que estão sofrendo. A gente tem uma crescente de bullying também nas escolas. E faculdades. Uma crescente de bullying, crianças que não conseguem compartilhar isso por vergonha ou por medo de serem retaliados, mesmo na escola ou em casa. Nós temos uma crescente de transtornos mentais como depressão e ansiedade. Outra coisa que saiu um estudo norte-americano recente, né, desse ano, mostrando que cada vez mais a gente está dando menos independência para as nossas crianças e adolescentes, e isso é um fator de risco. Perfeito. Porque isso diminui a autoestima, isso diminui a autoconfiança, isso aumenta a sensação de menos-valia, diminui a autonomia, né? A autonomia como um todo. Então, antigamente a gente tinha muito mais autonomia. É uma das coisas que eu falo muito em consultório, assim, já tá lavando a cueca e a calcinha, sabe? Sim. Já tá guardando a roupinha, então assim, já tá lavando a louça. Mas tem uma moça que faz lá em casa. Não, mas já tá lavando. Eu sei que isso não é a realidade para a grande maioria dos brasileiros, que a gente vive num país com uma disparidade enorme. Mas uma disparidade socioeconômica enorme, mas é fato que a gente precisa dar mais independência e dar mais autonomia para as nossas crianças, para a gente diminuir o risco de ansiedade e diminuir o risco de depressão, que obviamente são fatores que levam a tentativas de suicídio. Então essa pesquisa saiu nos Estados Unidos, não como sendo o único fator, mas mostrando como ao longo das décadas a gente foi tirando essas autonomias, essa autonomia das nossas crianças e adolescentes, e mostrando que isso também pode ser um fator coadjuvante. Então, além disso, essa questão do bullying, como a gente já tinha falado, que é gravíssimo, tanto para quem provoca o bullying, quanto para quem sofre o bullying, e as comparações entre os pares também, isso é muito perigoso. Fora isso, a gente tem uma juventude que se assume sexualmente muito mais cedo e paga por essas consequências, porque a sociedade como um todo, ela ainda não tem a dimensão ou o respeito ou o entendimento disso, né? Nós temos jovens cada vez mais buscando prazer em outras coisas, porque nós temos, querendo ou não, hoje, uma conformação familiar muito diferente. Então, uma busca por jogos, por
álcool, por cigarros eletrônicos ou não, ou por outras substâncias, e uma dependência do outro jovem muito maior do que pela minha família, do que pela minha, que já é natural do jovem, né? Ele quer se agrupar, ele quer pertencer, então uma necessidade de pertencimento muito grande, e um distanciamento familiar, né, pelo trabalho ou por outras coisas, né, então assim, a gente, pelo trabalho dos pais que eu digo, né, e o estresse do dia a dia, então hoje a gente vê essa crescente e a gente vê, assim, uma quantidade de automutilação muito grande, uma quantidade de tentativas de suicídio muito grande, ou pensamentos, e ainda temos, infelizmente, muito estigma e muito preconceito em buscar ajuda. Eu trago como exemplo, eu fui ver recentemente uma paciente no hospital por automutilação, e como a gente fala, automutilação pode não ser uma tentativa de suicídio, mas um dia ela pode, né, infelizmente, né, ser mais grave. E a gente conversando, e ela falando assim, que ela não conseguia dimensionar o sofrimento dela como sendo válido, que era fútil. Uma menina de 13 anos me falando que o sentimento dela era fútil porque ela estava deprimida, ela estava ansiosa, ela estava se machucando, mas tem crianças na África morrendo de fome, tem gente que não tem o que comer. Então ela tem dores, né? Comparando as dores, e aí eu expliquei para ela que cada sofrimento é um sofrimento que a gente não pode comparar o tamanho a dimensão do sofrimento dela com a dimensão de outros sofrimentos. Então, a gente precisa cada vez mais quebrar esse estigma, quebrar esse preconceito que se tem com o tratamento, entender que o nosso cérebro, assim como o nosso coração, a nossa bexiga, o nosso pulmão, precisam de tratamento como qualquer outro. Não, perfeito. Assim, o nosso público, né, não é só de médico, né? Nós estamos aqui, esse podcast tá aí na rede, né? E aí eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho como que o pai, o familiar, como que as pessoas podem identificar assim, no seu filho, na sua filha, no seu amigo, os sinais de que esse paciente, essa pessoa, está tendo sinais de ideação suicida, né? Como que a gente deve identificar isso de forma precoce e o que fazer? Eu acho que isso é muito importante a gente explicar para os nossos ouvintes aí. Sim. Tanto nessa faixa etária de crianças e adolescentes, né, como também entre os adultos, né? A principal característica, né, na criança e no adolescente é a mudança de comportamento. Então, assim, a criança, ela tende a não se isolar muito, mas ela tende a ficar mais irritada, ela tende a ser mais respondona, ela tende a começar a ter comportamentos na escola, e aí a gente precisa entender que não é um comportamento que se dá só em casa, é um comportamento pervasivo, que se dá em vários ambientes. Então, comportamentos na escola que antes ela não tinha, como, por exemplo, responder o professor, brigar com um coleguinha, hiperdimensionar um problema no sentido de, sabe, fazer tempestade num copo d'água? Então, assim, eles me falam muito isso. A menina me chamou de tal coisa e eu chutei a menina. Então, assim, é uma irritabilidade acima da média, uma raiva acima da média. As notas caem também. As notas caem, rendimento, né? O rendimento escolar cai, não consegue mais se concentrar na aula, não consegue mais fazer nada. E o padrão de sono muda, né? E o adolescente, ele tende a se isolar. Então, o adolescente, diferente da criança, que a criança ela tende a chamar mais atenção para esses comportamentos disruptivos, ele tende a se isolar. E aí, ele começa a buscar ajuda em outros meios, como eu falei, e a gente nunca sabe quem são essas pessoas que estão em outros meios. E que tipo de informação está chegando a essas crianças, né? A internet, como a gente viu, né, na jornada de Maranhense de Psiquiatria, ela é maravilhosa, né? Hoje a gente está aqui graças à tecnologia, mas de certa forma ela também é vilã. E hoje a gente tem uma geração que cresceu com a internet antes da gente entender que a internet era vilã. Então, tirar a internet dos filhos hoje, a tecnologia dos filhos, que cresceram com isso como não sendo vilão, e ainda mais tendo saído de uma pandemia onde toda a comunicação ficou 2D, né? Todas as interações ficaram 2D, é muito complicado. Mas o adolescente, ele tende a isso. Ele tende a se isolar, ele tende a mudar o comportamento dele com os pais, com os colegas, ele tende a não querer mais sair de casa, ele tende a se enturmar com pessoas diferentes do que ele acostumava. Então, ele muda o grupo dele, né? A se enturmar com pessoas diferente daquele costumava a viver, né? Ele tende a passar a não estudar mais ou
a mudar o tipo de literatura que ele lia, ou mudar o tipo de programa que ele assistia. Então tem muito assim, começou a assistir filme de terror, começou a assistir séries depressivas, né? Eu brinco que Grey's Anatomy é depressivo, né? Eu acho, pelo menos. E aí, de repente, chega um adolescente que está assistindo Grey's Anatomy, né? E está vivendo aquele mundo ali. E não é uma coisa que adolescente faz. Adolescente quer assistir os Bridgertons, né? Ele quer romance, ele quer alegria, ele quer coisas bonitas. Então, assim, começa a mudar o padrão. Não estou dizendo que, lógico, que a gente não está generalizando, né? Então, ficar atento, né? Ficar atento, não é que essas séries não sejam legais, mas assim, eu tô dizendo, não é uma coisa que o adolescente fazia e ele passou a fazer. Exato. A literatura, ela começa a ficar mais melancólica. É tentar ver o padrão que era, qualquer Exatamente. mudança de padrão é um sinal de alerta, não que vai cometer suicídio, mas assim, que tem uma coisa de errado. Que eu acho que vale a pena, né, ser investigado. A gente captar bem no início. Esse início para poder intervir ali. Mas, infelizmente, como a gente estava conversando aqui no começo, esse preconceito afasta as pessoas do tratamento, né? Porque, não, eu não vou levar do psiquiatra porque já vai querer medicar meu filho e aí vai ficar dependente da medicação, né? Ou, eu não vou levar no psicólogo porque ele não está doido, né? Então, começa esses preconceitos, afasta a pessoa de um momento interessante, importantíssimo para a gente poder fazer intervenção, né? E aí você acaba perdendo tempo, né? Seria forma de prevenção, né? Claro. São intervenções precoces, né? Exato. Não só isso. É você pegar essa criança que está mudando o comportamento, peraí, tem alguma coisa errada. Não necessariamente eu preciso levá-la no psiquiatra ou no psicólogo. Mas entender o que está acontecendo. Isso. Eu vou tirar um tempo, vou me aproximar mais do meu filho. Né? Eu vou tirar um tempo para, não necessariamente conversar e perguntar o que está acontecendo, mas eu vou comprar um jogo de tabuleiro, ou eu vou tomar um sorvete com meu filho, ou eu vou tirar um tempo, não para assistir TV, gente, não para jogar no videogame, né? Mas eu vou tirar um tempo para fazer algo com essa criança ou com esse adolescente que eu, às vezes, estou deixando de lado, porque fulaninho sempre foi muito independente, porque ele sempre deu conta das coisas dele, e a gente não sabe que tipo de sofrimento ele está carregando com isso. E nesse momento aí, ele acaba se aproximando mais do filho, né, da filha, e acaba, essa criança, esse adolescente, vai verbalizar isso para ela, né, para o pai ou para a mãe. Exatamente. E aí é um momento importante para poder intervir, né. E aí entra a prevenção, né? Isso. O fato de que talvez essa criança nunca vai precisar chegar ao psiquiatra ou ao psicólogo, que é o que a gente quer, né? A gente está aqui não só como uma medicina curativa, né? Como antigamente a gente falava, mas também como uma medicina muito mais preventiva. E não necessariamente, né? Quando você tem dúvida e você leva o seu filho ao psiquiatra ou ao psicólogo, você vai sair com diagnóstico. Eu até brinco, na psiquiatria da infância e adolescência, a gente mais tira diagnóstico do que dá. Né? Então, às vezes, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer nessa conformação familiar para que essa criança passe a ser saudável, porque ela pode estar adoecendo e eu não estar vendo. Quando a gente fala em suicídio, a primeira coisa que a gente pensa é depressão, né? É óbvio que o transtorno de humor, a depressão, é o carro-chefe, assim, uma das principais causas, das principais doenças que levam ao suicídio. Mas também a gente tem outras doenças psiquiátricas, né? Abuso de substâncias. Abuso de substância, né? Uso de álcool e drogas é muitos suicídios acontecem quando o indivíduo está intoxicado, né, Bruno? Sim. Então, às vezes, o indivíduo ele realmente tem uma dependência química grave, um transtorno depressivo comórbido, ou não, às vezes nem tem, mas sob o efeito do álcool, sob o efeito de cocaína, sob o efeito de cannabis, acaba, né, num ato impulsivo, após uma briga, após uma situação aversiva, tentando e cometendo suicídio, né? Normalmente são casos muito graves, porque quando o indivíduo está sob efeito de álcool e drogas, ele perde realmente a sua capacidade de autodiscernimento. E essas tentativas de suicídio, elas são sempre mais graves, né? Não tenha dúvida. E aí a gente tem que ficar atento a isso, porque o abuso de substâncias, né, também é um problema grave, né, de saúde pública, que a gente tem visto aí cada vez mais cedo nossos jovens, nossos adolescentes iniciando, né, com esse uso de substância, né, e realmente a gente pensa muito em depressão, mas a gente tem que entender que não é só depressão, né, então tem transtorno de humor como a depressão, né, o abuso de substância, né, a esquizofrenia, né, também é bem prevalente, né, e alguns transtornos de personalidade também. Exatamente. Então,
são os carros-chefes aí que nós podemos pensar nisso? A gente precisa entender que são vários diagnósticos, né, tanto na infância e adolescência quanto na vida adulta, que podem levar a tentativas de suicídio, né, desde uma depressão psicótica, desde uma depressão unipolar, a depressão bipolar, né, o estado misto da bipolaridade. A gente não pode esquecer que essas doenças também são prevalentes na infância e adolescência. A esquizofrenia, o primeiro surto psicótico, né, então, assim, a gente precisa descartar, obviamente, né, em crianças e adolescentes, né, ou mesmo no adulto, encefalites ou crises convulsivas, mas que estejam causando esse primeiro surto psicótico, mas há um risco muito grande, né, de esse adolescente ou dessa criança tentar suicídio diante dessas situações. E como vocês falaram, o abuso de substâncias está sendo cada vez usado mais precocemente as substâncias, se tem muito mais acesso a essas substâncias, pode ter uma dependência muito maior, né? E, assim, além do fator, né, de ter depressão ou ansiedade, buscar nisso um alívio, a gente tem também a questão do pertencimento. Então, eu quero pertencer a um grupo e esse grupo faz uso de bebida alcoólica. Então, eu começo a usar e, assim, eu não tenho controle quanto que eu vou conseguir parar, né? Eu sou mais impulsivo, eu não tenho capacidade decisória e eu tenho um risco de dependência muito maior, né? E chega um momento que eu não vou conseguir mais lidar com aquilo e isso pode levar, né, sob o efeito, obviamente, né? A gente pode ter, né? A gente não sabe, né? Se vem primeiro, né, um transtorno depressivo ou ansioso e depois o transtorno de uso de substâncias ou o contrário. Mas que tudo isso está no rol de doenças, de transtornos que podem levar à tentativa de suicídio. A gente falou um pouquinho sobre prevenção, né? Como a gente consegue identificar, assim, como que a família pode intervir. Mas eu acho que um outro ponto que eu acho interessante a gente conversar, que é um grande mito que se tem, até na classe médica, que a gente não pode falar sobre suicídio ou perguntar para o paciente sobre ideação suicida por medo de que estaria incitando, né, naquela pessoa o desejo de cometer o suicídio. E aí, como é que é isso? O médico, quando está atendendo o paciente, é importante avaliar o risco de suicídio, como é que ele faz isso. Porque às vezes a gente não mexe nisso, o médico não pergunta, ou por não saber como vai manejar dali para frente se ele falar que está com ideação suicida, ou com medo de perguntar sobre ideação suicida e isso acabar incitando nesse paciente o desejo de morrer. Eu acho que nós, psiquiatras, sempre devemos perguntar. Claro. Eu acho que isso é nosso feijão com arroz. Numa entrevista clínica... Claro, a não ser que aquilo ali não tenha nada a ver com a entrevista. Assim, seja um caso né, onde a gente está investigando uma coisa onde nem caiba essa pergunta. Mas se a gente está investigando uma situação clínica que realmente, né, caiba essa pergunta, a gente precisa perguntar, e eu pergunto abertamente. Né? A gente vai já ouvir a opinião da Railma. Agora, eu acho que os outros colegas das outras áreas, eles podem, às vezes, ter esse receio, porque tem que haver um treinamento, né, gente? Tem que haver... E as faculdades... Aí a gente vai falar um pouco das escolas de medicina. As escolas de medicina, infelizmente, às vezes, elas não dão esse treinamento. Né? Elas não dão esse treinamento para o médico que sai de uma universidade de ter a delicadeza, porque não é de qualquer forma que você vai fazer uma pergunta dessa para um paciente, né? Então, às vezes, os colegas que não são psiquiatras talvez não perguntam, por isso que tu falaste. Ou porque não sabem a forma, ou porque tem medo da resposta, como vão conduzir o caso. Mas é importante, sim, né? Eu acho que em urgências gerais, onde não são psiquiatras que estão atendendo, os colegas das urgências que atendem muitos casos de tentativa de suicídio, que não somos nós psiquiatras que atendemos, eles precisam explorar e fazer essa pergunta. O que tu achas, Railma? Então, a gente tem as duas vertentes, né? O efeito Werther, né? Que a gente sabe que vem do livro, né? Que foi lançado na Alemanha, né? Do Goethe. E que fala, né, do jovem depressivo que tenta suicídio, que várias pessoas, né, tentaram suicídio depois, né, do lançamento desse livro, e várias pessoas morreram em decorrência disso, e hoje a gente chama isso desse efeito Werther, mas a gente sabe que hoje a gente tem estudos mostrando que o efeito Werther, ele acontece se isso for comunicado de forma errônea. Principalmente pelas mídias, né? Principalmente pelas mídias. Então,
esse efeito, ele só acontece se isso for comunicado de forma errônea. E hoje, infelizmente, a gente vive um grande Big Brother, né? Eu diria que 1984 está acontecendo agora, né? De George Orwell, né? Todo mundo, ninguém pode mais sair, ninguém pode mais fazer nada, tá todo mundo vendo e todo mundo recebe informações sobre os outros. E quando acontece uma coisa dessa, infelizmente, em um condomínio ou em algum lugar, a gente chega até a receber essas imagens. Isso realmente faria parte do efeito Werther, porque isso está sendo comunicado de forma muito irresponsável, né? E não é a forma como a gente vê na psiquiatria. Por outro lado, tem o efeito Papagena, né? Que seria a comunicação, né? Que também vem da literatura, e que seria a comunicação de forma responsável. Então, o que a gente está fazendo com o Setembro Amarelo, que é a maior campanha mundial contra o suicídio, é comunicar de forma responsável sobre as doenças, sobre as patologias que podem levar o indivíduo a ter esse tipo de comportamento ou comunicar sobre os sintomas que às vezes nem mesmo o próprio indivíduo está percebendo e falar da gravidade para que ele procure ajuda. Então, a gente perguntar sobre isso é preciso ser treinado, obviamente, né? A gente sabe que nós temos um manejo melhor de ver como que a gente vai abordar cada paciente, porque a gente estuda isso na residência, mas a gente tem que entender que todos nós somos médicos. É óbvio que o manejo de um cirurgião ao fazer a cirurgia dele é diferente da minha, porque eu não fiz residência de cirurgia. Mas enquanto médica, eu posso, sim, identificar ou diagnosticar uma colelitíase, por exemplo, porque eu vou saber pedir os exames, eu vou saber examinar o paciente ou suspeitar de uma apendicite. Então, a mesma coisa serve para todos nós. Nós somos médicos antes de nós sermos psiquiatras. E falar da saúde mental dentro de um consultório, dentro de uma emergência, eu vejo como sendo necessário. Então, até mesmo aquele paciente que chega, né, com queixa cardíaca, com queixa de dor, com queixa... Pergunte, e se você percebe sinais e sintomas ali que falam a favor daquele paciente estar deprimido ou ansioso, preocupação excessiva, pensamentos catastróficos, né, crises, né, de ansiedade, taquicardia, falta de ar, sensação de morte iminente, sentimento de menos-valia, sentimento de menos-valia, pensamento de que o mundo, né, não foi feito para ele, de que ele não foi feito para o mundo, tristeza, falta de ânimo, falta de disposição, mudança do padrão alimentar, mudança do padrão do sono. Quando a gente fala disso, a pessoa começa a se perceber e ela começa a entender que ela, porventura, pode estar com uma doença ou um sofrimento mental. E aí, dessa forma, a gente está comunicando de forma responsável. E aí a gente vai para o outro lado. Comunicar de forma responsável é evitar suicídio. E é isso que a gente tenta com o Setembro Amarelo. Então, a gente precisa perguntar, saber como perguntar, e isso não é só para o psiquiatra. E no momento, mas eu sou médico generalista, e eu vou perguntar para essa pessoa, percebi, né, que ela mudou todos esses padrões dela, e eu vou perguntar, né, às vezes é muito difícil você fazer a pergunta, você pensa em morrer? Você pensa em se matar, né? Tô falando claramente, abertamente aqui, a gente tá falando para médicos, mas você pode perguntar de uma forma mais sutil. Você já pensou em desaparecer? E na própria anamnese, o paciente ele vai dizer algumas frases que chamam atenção, né? Eu podia não estar mais daqui, né? Exatamente. Então, você pensa em não existir, você pensa em não viver mais nesse mundo, você pensa em não querer estar aqui, né? Sim. E aí o médico vai pegar isso e, obviamente, não sei o que fazer com isso, mas eu posso encaminhá-lo para o psiquiatra, né? E aí, já ali tomar as medidas necessárias e encaminhar. Assim como eu não vou fazer uma cirurgia de colecistectomia, né? O médico, se ele não se sentir habilitado para tratar aquele caso, ele vai encaminhar para o psiquiatra. Mas falar sobre e acolher o paciente e trazer isso como pauta é quebrar estigma, é quebrar tabu, é levar mais pessoas ao tratamento e as pessoas reconhecerem. Então, quanto mais a gente fala sobre saúde mental, quanto mais a gente fala sobre sintomas e sobre diagnóstico, mais as pessoas conseguem se reconhecer e tirar suas dúvidas. Eu estou tentando me recordar aqui de um dado, mas eu não estou me lembrando. Mas tem um dado que é interessante, que ele mostra que as pessoas que tentaram o suicídio,
no mês antes, né, aquele mês antes de ele cometer aquele ato, ele buscou várias vezes, procurou ajuda médica, né, por qualquer motivo, não necessariamente pela saúde mental. Pela saúde mental. E não foi nada questionado, não foi perguntado, não foi indagado, entendeu? E quando você fala isso, quando você pergunta, quando você acolhe esse paciente, ele sente mais à vontade para poder falar. Ele vai falar o que está sentindo, né? Mas aí, e esse dado ele mostra isso, como é alto essa procura, né? Por emergências, né? Por dores em qualquer motivo, e nunca foi investigado sobre ideação ou risco de suicídio. Isso aí é interessante. Como os colegas, eles precisam, né, as faculdades de medicina, as escolas de medicina do mundo inteiro, especialmente do Brasil, e o Brasil, inclusive, está aumentando os níveis, né, de suicídio. O mundo está indo na contramão do mundo, né? Então, esse é outro dado também. Outro dado horrível. O mundo está todo mundo melhorando, diminuindo. O Brasil está piorando. Então, as nossas escolas de medicina precisam ensinar para os médicos a falar sobre saúde mental em qualquer consulta, em qualquer atendimento, não necessariamente numa situação de risco. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Assim, a gente sabe também que, uma coisa que você falou que está indo na contracorrente do mundo, é justamente o uso da internet, né? O Brasil, ele consome mais redes sociais, ele consome mais internet. E talvez as duas coisas estejam ligadas, né? Exatamente. Porque ali na rede social é uma felicidade, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo é maravilhoso. Né? Aí eu pensei, menos a minha vida. Eu amo a minha, gente. A minha na rede social tá perfeita. Assim, só pra gente brincar um pouco e descontrair. A gente tá falando de um tema muito pesado, né? Mas a minha na rede social tá perfeita. Inclusive, sigam lá, né? De brincadeira. Mas assim, falando muito sério a respeito desse tema que você falou, a gente também tem que entender que existem doenças clínicas que aumentam o risco de depressão, de ansiedade, de psicoses, e que precisam ser investigadas, né? E que aquele ser humano que está diante de mim com um sofrimento, seja clínico ou psiquiátrico, ele está realmente muito fragilizado e muito vulnerável. Então, eu preciso acolhê-lo de qualquer forma. Inclusive, um fator de risco clássico para comportamento suicida é ter uma doença grave incapacitante. Qualquer doença crônica grave, ela é fator de risco. É um fator de risco, realmente, para cometer o suicídio. Então, a gente falou um pouquinho sobre prevenção, né? Como que a gente identifica esses sinais e sintomas, né? Esse médico identificando, né, que esse paciente... A gente precisa realmente, mais uma vez, voltando, a suicídio é uma emergência médica, né? Então a gente tem que, não pode achar que mandar a pessoa ir fazer compra... o paciente né? e como se nada tivesse acontecido. Não é o paciente que pode ser liberado, né? Sem o devido acolhimento, a devida intervenção familiar, comunicação de familiar. Isso. Né? Esse é outro ponto, né, Samuel? Acho que é importantíssimo o que você falou. Assim, acho que é um dos grandes pontos que você quebra aquela relação médico-paciente, esse sigilo, né? É quando na psiquiatria só tem dois, né? Esse ou violência, né? Pois é. A gente precisa abrir mão do sigilo médico-paciente, mesmo que o paciente se negue, mas nesses casos de ideação, de comunicação de comportamento suicida, a gente abre mão do sigilo médico-paciente e comunica para a família. Isso. E informa o paciente que vai comunicar. E né? informa, claro, olha, eu vou ter que, infelizmente, abrir mão do seu sigilo médico, né, quando você me diz que você vai tentar suicídio, porque eu preciso salvar a sua vida e eu preciso comunicar à sua família, né, desse comportamento. São poucas as exceções na medicina, essa é uma delas. Né? Perfeito. Exatamente. É uma emergência e a gente precisa cada vez estar mais preparado para receber essa população mais jovem, que querendo ou não, entre os jovens, né, de 15 a 29 anos, a faixa etária que mais aumenta. É a quarta causa de morte no Brasil, né? Então, assim, tirando, né, as mortes por acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal, o suicídio, infelizmente, nessa população jovem é a quarta causa de morte, né? E aí a gente precisa, é um dado de saúde pública. Então a gente precisa, então, infelizmente, o setembro, assim, ele abre essa... E esse dado, ele é subestimado, né? Se a gente for realmente, se a gente for ver mesmo o dado sobre o suicídio, assim, esse último dado foi de 14 mil mortes por suicídio no ano no Brasil. 1 milhão de mortes no mundo, né? Mas assim, a gente sabe que esse dado é subestimado, né? Porque não é notificado. Então é muito maior do que isso. Então o caso, a situação é mais grave do que a gente acha que é. Sabe. Exatamente.
E aí a gente, lógico, o Setembro Amarelo, ele coloca uma lupa sobre o problema, né? A gente consegue falar um pouco mais, mas é uma coisa que tem que continuar todo ano, né? A gente precisa falar mais e, assim, é uma coisa que também a gente precisa preparar os nossos pacientes. Nós temos pacientes que estão em sofrimento e que, querendo ou não, o Setembro Amarelo, ele pode funcionar como gatilho, né? Para pensamentos, para lembranças, para traumas, para vivências, né? A gente precisa preparar os nossos pacientes para o Setembro Amarelo. Então, eu sempre, quando é em agosto, eu já começo a conversar com os meus adolescentes. Setembro está chegando, você sabe que você vai ouvir falar muito sobre isso, como é que você está se sentindo em relação a isso, né? Outra coisa que eu acho que a gente pouco explora é que o suicídio, ele é visto tanto culturalmente quanto religiosamente, né, como um pecado, como algo que a pessoa vai para o inferno, ele é silenciado, então as famílias são silenciadas, né? Então você fala muito, mas assim, falar de suicídio é muito difícil, e a gente tem que entender que o suicídio, ele é o sintoma mais grave de uma depressão ou de qualquer doença psiquiátrica. Então a pessoa, ela não está com capacidades mentais de julgar o que ela está fazendo, né? Então ela não pode ser culpada por ter cometido, né, o suicídio, tentado, né? Ou a tentativa, e por isso que ela precisa de tratamento e de ajuda, e consequentemente a sua família, porque a família depois fica sozinha, né, e fica sendo, né, taxada como não olhou, não viu, e a gente precisa também trazer esse olhar sobre esse sofrimento da família, né? Outra coisa interessante é que se eu tenho um familiar que tentou suicídio ou que se suicidou, as chances, né, de eu ter um outro familiar é muito maior. Então, isso mesmo. A gente precisa agir nesse âmbito, né? Então, imagina, se eu tenho tuberculose, alguém com tuberculose em casa, eu vou, pelo menos na minha época, gente, se a gente estiver falando besteira, né, eu vou investigar todo o restante da família, os contactantes, vou isolar por um tempo, né? Algumas pessoas vão até fazer medicação preventiva. Então, a mesma coisa acontece aqui. A gente precisa ter um olhar sobre essas famílias, e eles também precisam se entender como sendo necessário um acompanhamento após, né, ter acontecido um desastre desse na sua família. Não tenha dúvida. Mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que era isso. Acho que a gente tocou, né, nos principais pontos, né, do suicídio. A gente falou da prevenção, a gente falou da abordagem, a gente falou, né, da importância. Eu acho que a gente conseguiu, né, Railma, também cobrir a parte da infância e adolescência. Sim. Quebra do estigma. A quebra do estigma. Não necessariamente vai ter um diagnóstico, um tratamento medicamentoso, mas se for necessário, por que não fazê-lo? Claro. Né? Se eu tiver pneumonia, eu vou tratar. Se eu tiver depressão, eu vou tratar. Uma coisa interessante que eu ouvi no IACAPAP, que é o Internacional de Psiquiatria da Infância e Adolescência, que esse ano foi no Rio de Janeiro, em uma das salas tinha uma aula do pessoal da Alemanha. O próximo IACAPAP vai ser lá, e aí eles estavam falando como eles tratavam lá na Alemanha, né, e justamente sobre risco, né, de suicídio. Bom, a gente interna por quanto tempo? 6 semanas é a média de internação deles. E como é que fica esse adolescente internado, sozinho, né? O pessoal foi perguntando. E aí eles falaram, não, o adolescente interna, se a família puder, ela interna junto. A gente tá falando de primeiro mundo. E aí eles fazem tipo um body camping, sabe? Tipo assim, um lugar de treinamento, né, que não seria um treinamento militar de musculação, de corrida, de tudo, mas é um lugar de treinamento, de aumento de resiliência. Então tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento com terapeuta ocupacional, em tudo. E aí eles deixam essas crianças internadas. Se elas forem de longe desse local, elas assistem aula online, e se elas forem de perto, elas saem para ir à escola acompanhadas. Se os pais não puderem acompanhar, eles participam diariamente das sessões com o psicólogo, né? E aí a gente perguntou, mas como é que fica esse adolescente que vai ser internado por 6 semanas e depois vai ser devolvido para a sociedade? Como é que vocês veem isso? E o estigma? E a coisa que mais me marcou foi a resposta dessa médica, né? Que eu não recordo o nome. Ela falou assim, mas que estigma? Olha aí. Né? E eu lembro quem fez a pergunta foi um psiquiatra da Angola. E ela respondeu, mas que estigma? A pessoa está doente, ela precisa ser internada. No nosso país... E aí ela falou, no nosso país nós não temos isso. Se fosse um infarto, todo mundo ia ter que internar. Todo mundo ia ter que internar. Foi uma tentativa de suicídio, a gente vai internar.
tá deprimido, a gente vai internar. Se for uma depressão grave, Sim. Claro. né? E aí a gente ainda tem muito isso, né? De a gente estigmatizar muito e problematizar muito quando a gente fala de doença mental, de transtorno mental, porque ainda é muito relacionado com fraqueza, Isso. com a capacidade de você não conseguir dar conta dos seus problemas, quando na verdade o nosso cérebro ele pode se cansar, ele pode adoecer da mesma forma que os outros órgãos e a gente precisa ficar atento a isso. E é um estigma que precisa ser quebrado dentro da própria medicina também. É verdade. E a gente aí tem que ficar muito atento, porque às vezes as pessoas, eles querem minimizar, né? Assim, ela quer chamar atenção, ela não quer se matar não, ela quer só ficar falando. E aí ficam deixando aquela situação ir crescendo, ela vai chegar num ponto, né? Realmente Exato. que fica De fatalidade. de fatalidade. Então a gente precisa, quando, mais uma vez, né? É uma emergência médica. Então a pessoa está verbalizando que está com ideação suicida, né? Que não tem mais sentido, que quer morrer, ou que está planejando como fazer, você precisa levar para um profissional, precisa levar para uma avaliação para poder a gente conseguir salvar essa vida. Verdade. Não é isso? É isso. Obrigado, doutora Railma, né? Obrigado, doutora Sâmia. Nós que agradecemos. Eu É que sempre agradeço, um prazer, foi né? excelente. Prazer estar com vocês, né? São grandes amigas, grandes referências da psiquiatria aqui do Maranhão. Obrigada. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigada. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.